Pai do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre liderança. Peço aos irmãos que você abra sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 1, versículo do 5 ao 9, para a gente poder começar a falar a respeito desse assunto. O versículo 5 diz assim: porque esta causa te deixei inquieto, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que os bispos sejam irrepreensíveis como despeceiros da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de top ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar como a sã doutrina, como para convencer os condizentes. Quando falamos sobre liderança, quando falamos a respeito de bispo, diáconos, obreiros, até mesmo pastores, missionários, lembramos logo das passagens relacionadas a Timóteo, porque não tem como a gente falar sobre liderança, não tem como explicar liderança e fugir desse texto de Timóteo. Então peço que você abra em 1 Timóteo capítulo 3, vamos ver do versículo 1 até o versículo 15, que diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de top ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não governa bem a sua própria casa, terá cuidado da casa de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de top ganância, guardando o mistério da fé e uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados e depois sirvam, e se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governe bem os seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Aqui está, tanto nesse texto de Timóteo capítulo 3, como também Tito, relata algumas coisas que é necessário para nós se tornar um diácono, um obreiro, um evangelista, um pastor, qualquer coisa a respeito da liderança, simbolizando dentro da igreja, é necessário ter esses pontos que o Senhor nos deixou relatando em sua palavra. E entre essas duas passagens, tanto em Tito como em Timóteo, há algumas coisas em comum. E eu anotei aqui algumas coisas a respeito de bispos, diáconos e como é que foi também sobre mulheres, que diz assim: o bispo ele tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, tem que ser vigilante, sóbrio,
honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de própria ganância, governe bem a sua própria casa, que tenha bom testemunho do que estão de fora. Esse finalzinho aqui, ele diz um textozinho muito importante, uma frase muito importante, que tem que ter bom testemunho do que estão de fora. Se você é um líder e está querendo escolher alguém para que sabe ser seu sucessor, ou até mesmo colocar em um cargo na igreja, a Bíblia infelizmente ele não declara que tem que ser escolher uma pessoa para ficar na liderança por causa de amizade ou por causa de alguma afinidade em comum. A Bíblia diz que para ter alguns cargos é necessário para que a pessoa precise ter sobre si algumas coisas, precisa ter algumas coisas relacionadas com a questão desse versículo. E uma das coisas que ela não deixa em vão, que tem que ter bom testemunho das pessoas que estão fora. Então a pessoa que você vai escolher para a liderança não tem que ser somente um homem de Deus, uma mulher de Deus na casa de Deus, mas ele também tem que ter bom testemunho das pessoas que estão de fora, das pessoas que estão lá do outro lado, que estão vendo as pessoas no dia a dia, no seu trabalho, na sua escola e etc. Então se você quer escolher alguém para colocar no seu lugar ou dar a ele uma posição na igreja, você ore ao Senhor, busque e medite nesse versículo. E a respeito dos diáconos, ele precisa ser honesto, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de top ganância, marido de uma mulher e governe bem seus filhos e suas casas. As mulheres precisam ser honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Esses aqui são alguns pontos que eu olhei em destaque entre um versículo e outro, e eu quis mostrar a vocês para que vocês fiquem, para que vocês analisem mais um pouco. E uma coisa muito importante que essa passagem relata é que primeiro tem que ser aprovado para depois servir na casa de Deus. Está no versículo 10. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Em outras palavras, aqui quer dizer que se a pessoa ainda é nova convertida, ele não pode se logo colocar, porque ele tem um chamado. Deus chamou cada um de nós, todos nós temos um chamado, mas a palavra de Deus diz que não pode um novo convertido já de imediato ser colocado na liderança por causa do chamado, ou por causa de algum destaque, ou por causa de algum talento, algum dom. A Bíblia fala que primeiro ele tem que ser provado, que depois ele sirva e se for irrepreensível. Então, analise com cuidado, porque você pode estar prejudicando não somente a igreja do Senhor, mas aquelas pessoas que vão estar na liderança, aquelas pessoas que vão ser lideradas por elas. Mas você, meu irmão, que está aí e que está querendo ser um líder, querendo futuramente fazer parte de um ministério, a palavra de Deus diz que se você deseja esse episcopado, excelente obra deseja. Então peço que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, te dê força e sabedoria, o mais importante, te capacite a cada dia, para que você possa estar crescendo no Senhor, se tornando essa pessoa que a Bíblia relata que necessita ser. Mas o mais importante de tudo, eu te peço que você analise as Escrituras com cuidado, que você preste muita atenção na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é de muita importância para as nossas vidas.